Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal Estranha Realidade. Hoje vamos explorar uma questão fascinante. Será que o Homo naledi enterrava seus mortos? Em 2013, uma equipe de arqueólogos na África do Sul encontrou fósseis de uma espécie de hominídeo dentro de uma caverna chamada Rising Star. Essa descoberta intrigou os pesquisadores, que sugeriram que os fósseis poderiam ter sido enterrados na caverna. No entanto, essa espécie não era humana e até então não havia evidências de outras espécies realizando esse tipo de ritual, o que era exclusivo da espécie humana. Essa espécie foi nomeada Homo naledi. A datação dos fósseis indica que eles foram enterrados há cerca de 250 mil anos, tornando-os mais antigos que os túmulos conhecidos no Oriente Médio, que datam de aproximadamente 100 mil anos atrás. Mas podemos realmente afirmar que eram funerais? Os Homo naledi tinham baixa estatura e cérebros pequenos, aproximadamente do tamanho de uma laranja. Eles andavam eretos, como os humanos, e possuíam uma combinação única de características humanas e não humanas em todo o seu esqueleto. Algumas características do Homo naledi, como mãos, pulsos e pés, são muito semelhantes às dos humanos modernos e dos neandertais. No entanto, outras características são mais primitivas, como o pequeno cérebro e o formato da parte superior do corpo, semelhantes ao Australopithecus pré-humanos e ao Homo habilis. Demorou um pouco para que o Homo naledi fosse datado. A datação publicada em 2017 surpreendeu os cientistas, indicando que os fósseis têm entre 236 mil e 335 mil anos. Isso é surpreendentemente jovem para uma espécie com características primitivas encontradas em fósseis com cerca de 2 milhões de anos. Apesar da idade recente dos fósseis de Homo naledi, sua anatomia sugere que eles podem estar próximos da origem do gênero Homo, tornando-os uma espécie relíquia, retendo muitos traços primitivos. É importante destacar que o Homo naledi viveu no continente africano ao lado de outras espécies humanas com cérebros maiores, incluindo nossa própria espécie Homo sapiens. A maneira como o Homo naledi chegou ao seu local de descanso final é objeto de debate. A Câmara de Naledi, onde os fósseis foram encontrados, está localizada nas profundezas do sistema de cavernas, longe de qualquer entrada conhecida para a superfície. A descoberta de pelo menos mais 3 indivíduos na Câmara Lesedi, também remota e escura, aumenta o mistério. Não há evidências que sugiram que os humanos tenham vivido tão profundamente nas cavernas. Então, como os ossos chegaram lá? Foram depositados lá de forma intencional, por outros membros da espécie ou por meios naturais? Os autores dos primeiros estudos sobre o Homo naledi rejeitaram cenários como a água carregando os ossos para lá ou predadores arrastando-os para lá. Eles favorecem a ideia de que outros membros da espécie descartaram corpos nas cavernas de forma intencional e repetida. Muitos especialistas consideram um comportamento tão complexo improvável para uma criatura com um tamanho de cérebro próximo ao de um gorila, especialmente considerando que o uso controlado do fogo provavelmente era necessário para a iluminação. Eles acham que é possível que, ocasionalmente, indivíduos procurassem refúgio nas profundezas da caverna para escapar de predadores ou outros seres humanos. Sem luz e equipamento de escalada, uma vez no fundo da caverna, talvez não houvesse caminho de volta. Ao longo de centenas ou milhares de anos, esse comportamento poderia ter levado à acumulação de corpos nas profundezas da caverna. As mãos e os pulsos do Homo naledi eram adequados para a fabricação de ferramentas, mas ainda não foram encontradas ferramentas de pedra associadas aos seus fósseis. Uma pesquisa recente, publicada na revista PNAS em 2018, examinou as impressões que o cérebro do Homo naledi deixou em seu crânio.
As descobertas indicam que a evolução do tamanho do cérebro em humanos não foi um simples padrão de aumento gradual ao longo do tempo. A equipe descobriu que, apesar da diferença de tamanho, a estrutura do lobo frontal do Homo naledi era semelhante à de outras espécies humanas, e não a dos hominídeos não humanos ou dos grandes símios. Outras partes do cérebro também mostraram alterações semelhantes às humanas, em comparação com australopitecos mais primitivos com tamanho cerebral semelhante. Os autores apontam que as áreas do cérebro consideradas semelhantes às de outros humanos foram implicadas na evolução do uso de ferramentas, da linguagem e do comportamento social, o que sugere que o Homo naledi compartilhava alguns comportamentos presentes em outros humanos, apesar do tamanho cerebral menor. E você? O que acha deste nosso parente distante? Escreva nos comentários e não esqueça de seguir a Estranha Realidade.